estudo de hoje, da agora de manhã, sobre o modelo de liderança bíblica. O modelo de liderança bíblica. Eu gostaria de caminhar com os irmãos nesse sentido, dentro da palavra, porque nós somos ainda, na maioria das igrejas ainda, infelizmente algumas não mais, nós somos uma igreja onde não há figura do pastor. Agora deixa eu deixar uma coisa bem clara, eu não tenho problema com pastor. Eu tenho muitos amigos pastores, eu estudei no seminário internacional, homens de Deus, pessoas que têm abençoado a minha vida com ensino, de várias denominações. Agora, eu entendo, pela palavra, que o nosso modelo de liderança por presbíteros é o que a Bíblia prescreve. É o que a Bíblia diz. Eu vou tentar, caminhando com os irmãos, mostrar isso, para que a gente possa voltar para a palavra. O que eu tenho visto é pessoas se guiando pelo pragmatismo. Quando eu falei ontem que há igrejas das nossas, gente que estão nas nossas listas, inclusive de oração, que lá na igreja dele ele é pastor e a esposa é chamada de pastora. Eu acho que todo movimento ele tem as suas características. Para você ser batista, tem algumas características que vai te identificar como um batista. Você tem que ser imersionista, ok? É a primeira coisa. Não tem batista que batiza derramando água na cabeça, não existe. Para você ser presbiteriano também. Normalmente você vai crer na predestinação, vai crer na liderança de um pastor acompanhado de presbíteros, e assim por diante. Temos aqui o irmão da Assembleia de Deus. Por que ele é da Assembleia de Deus? O nosso irmão. É porque, para ele ser da Assembleia de Deus, há algumas características da denominação dele, que ele aderiu, ele concorda, ele está lá. E eu creio que no nosso meio também há essas características. E a partir de que a pessoa foge dessas características, que são históricas, são características históricas, que vêm desde o começo, não porque aqueles irmãos quiseram assim. Por exemplo, o uso do véu, eu espero ter mostrado que é algo bíblico, que eles apenas adotaram ou deram continuidade a algo que é bíblico, e que era muito comum naquela época, e que foi caindo em desuso na maioria das igrejas. O modelo de liderança também, quando a gente pensa em liderança, a gente pensa no organograma. Em alguns lugares é assim, é o líder lá, ele é pastor, agora tem apóstolo também, né? Tem pai apóstolo, tem tudo agora que você quiser. Mas vamos parar aqui onde a Bíblia vai, né? Tem lá o líder, os diáconos, e é tipo uma hierarquia. E abaixo os presbíteros, os diáconos na igreja batista, né, por exemplo, e depois os membros. Em alguns lugares é mais ou menos assim. E aí, às vezes, até no nosso meio, presbítero, e eu já vi alguns diáconos falando assim, não, eu quero chegar ao diaconato, porque daí eu quero ir para o presbitério. E não tem nada a ver ministério de diácono com ministério de presbitério. São funções preciosas, mas totalmente distintas. O diaconato não é um passo ao presbitério, não existe isso. Quem foi chamado para ser diácono tem o dom de servir. Não quer dizer que ele nunca possa ser um presbítero, mas essa ideia de chegar ao diaconato para alcançar o presbitério é totalmente equivocada. Vamos abrir 1 Pedro 5. Cadê a água, hein? O Juninho reclamou, viu? O pessoal já cortou a minha água, cara. Eu vou precisar de um pouquinho de água, não precisa ser de coco, não. Ok, olha só, 1 Pedro 5. Como era lá no começo? Olha só. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, nem como donos dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho.
Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro era um apóstolo? Sim, sem dúvida. Apóstolo Pedro, um homem que realmente era apóstolo, não esses apóstolos paraguaios e chineses que nós temos hoje aí, um homem que tinha autoridade dada por Deus de escrever essa carta, que é palavra de Deus. Essa era uma das características principais de um apóstolo. Então, ele era apóstolo, não há dúvida disso. Mas quando ele está tratando do contexto de igreja local, como ele se apresenta? Como Papa? Como apóstolo? Não. A exatidão bíblica é preciso ser observada nos seus detalhes. Rogos aos presbíteros. Presbítero que há entre vós. Eu, presbítero, como eles. A função de apóstolo era uma, a função de presbítero era outra. E quando Pedro estava tratando dos assuntos, no contexto de igreja local, ele se apresentava como um presbítero. E a gente não vai dar tempo de passar pelo diagrama que eu preparei sobre a função do presbítero, que é pastorear. Com o passar dos anos, a função e o serviço foi confundida com o título. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu conheço muitos pastores que de fato pastoreiam. E conheço vários presbíteros que de fato não pastoreiam. Não têm cuidado do rebanho. Não se preocupam em ser modelos, mas em serem donos do rebanho. Há pastores assim também. Então eu quero aqui não criticar os meus colegas pastores, mas discordar deles nesse ponto, dessa posição que acabou ganhando destaque-se de confundir a função com o título. Eu espero que no nosso tempo aqui, eu consiga mostrar essas verdades e defendê-las com a Bíblia aberta. Já em Atos 11:30, logo no início da igreja, a gente lê sobre presbíteros, lá na igreja de Jerusalém. E lá Pedro, que era um apóstolo de todas as igrejas, lá em Jerusalém ele era um presbítero. Ele nos diz isso. Nós não vamos ler todos os textos, mas esse estudo também está na parte, você pode baixá-lo depois e se debruçar com calma, lá no jabesmar.com.br. Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, eles saíram de Antioquia, aí depois da Antioquia da Síria, foram para a Antioquia da Pisídia, Icônio e Listra, e quando eles voltam estabelecendo liderança na igreja. E que tipo de liderança que eles estabeleceram? Presbíteros. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, o encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Lá em Atos 20, Paulo, quando ele precisa ter uma conversa com a liderança de Éfeso, um local onde ele passou 1 ano e 3 anos trabalhando. Paulo não era um pinga-pinga, ele ficava no lugar, formava uma igreja e só saía dali quando era expulso ou quando chegava o momento dele sair. Paulo não vivia, como a gente imagina, de igreja em igreja, andando para lá e para cá. E essa igreja que ele estabeleceu, lá tinha o quê? Um presbitério. A gente lê. Obrigado, querido. Vai ganhar um galardão também, né, Josias? Vai. Joia, muito obrigado. A gente lê assim, Atos 20, 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E para Tito ele escreve, em Tito 1,5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordens as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. E Paulo podia prescrever porque ele era apóstolo. A Timóteo, na sua carta, aquele irmão, ele escreve: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, 1 Timóteo 4,14.
Em outras epístolas, a menção de presbítero, Tiago escreve: está alguém doente? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. A liderança da igreja. Quando Paulo conversa com os presbíteros lá de Éfeso, se você olhar o texto com cuidado, você vai ver que ele também os chama de bispos, que são palavras sinônimas, aqueles que supervisionam, mas nunca de pastores. É interessante isso. Quando Tiago escreve a sua carta, em Tiago 5,14, né? Ele tinha escrito aquela carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele diz o seguinte, e essa carta, eu já li uma parte dela, eram igrejas de cantos do Império Romano. E o que Tiago diz aqui, está alguém enfermo, ele está escrevendo essas 12 tribos, talvez 12 igrejas locais, ele menciona presbíteros. E o que a gente afere daqui é que Tiago esperava que em cada uma daquelas pequenas igrejas, provavelmente, houvesse lá uma liderança, ele os chama de presbíteros. O mesmo com Pedro. Ele escreve para as províncias da Ásia Menor, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E ele fala: rogo aos presbíteros dessas igrejas locais. E aqui Pedro está escrevendo para os confins do mundo daquela época. Províncias distantes, pequenas. Então a gente percebe, queridos, que o linguajar bíblico para a liderança da igreja é presbíteros. Eu acabei de fazer a parte presencial de um mestrado e li muitos livros sobre liderança. E é por isso que eu falo que eu não tenho nada contra pastores, porque os meus colegas lá de classe, a maioria deles são pastores. E pude aprender muito com eles, com as suas experiências. Então, é uma questão que não é bater em pastor, esse é um assunto ligado à nossa igreja, a igreja dos irmãos, os irmãos que se reúnem na casa de oração. Mas eu estou lendo o livro de alguns autores bons, dos quais também eu tirei coisas boas. Mas ele lê lá as qualificações do presbítero, e ele faz uma ponte que eu compreendo na mente dele, porque ele foi criado assim. Aí o presbítero deve ser assim, assim. Ele começa: por isso o pastor, ele faz uma ponte que biblicamente não existe. É por isso o presbítero. E o desconto que eu dou, porque eles foram criados nesse contexto, talvez nunca pararam para avaliar essa questão. Eu quero só esclarecer, e aí eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Hebreus. Eu preciso aqui voltar para o original, para a língua grega, que é a língua da qual a nossa Bíblia foi traduzida para o português, foi a língua que Paulo escreveu, que os escritores do Novo Testamento escreveram. Era uma língua muito conhecida na época, e eles usavam o grego comum, que é o grego koiné, que era um grego menos rebuscado, mas muito profundo também. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos guias. Se você está lendo na revista e corrigida, você está lendo obedecer aos vossos pastores. Não é isso? E sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Em 13:7 também aparece a mesma palavra aí na corrigida. Obedecer aos vossos pastores. O que eu imagino que aconteceu? Eu não imagino nem que foi uma fé da comissão tradutora. Mas como na mente deles o guia é o pastor da localidade, eles não traduziram na revista corrigida a palavra, eles interpretaram. Atualizada já deu uma melhorada. A palavra aqui é regúmenos, que quer dizer guia, aquele que conduz. A palavra pastor é uma palavra grega chamada poimen. O som é diferente e o significado também. E aqui não aparece poimen. Aparece quando Pedro diz, por exemplo, lá: logo que o Supremo poimen se manifestar, o Supremo Pastor, que é Jesus, a quem é dirigida essa palavra na Bíblia,
Então, a tradução aí não foi fiel ao original nesse ponto. Eu penso mais por uma questão de costume, e a atualizada já corrigiu. E lá em Judas 12, aparece também, falando dos hereges, o chama de pastores que a si mesmo se apacentam. A passagem é assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recatos, pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação do fruto e dessas desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Esses são os falsos ensinadores. A palavra que aparece aqui também não é poimé. A palavra que aparece aqui é pessoas que se apacentam a si mesmos. Não pastores, não aparece essa palavra aqui. Então essas notas é só para chamar a nossa atenção para a palavra. De todos os textos que nós lemos, nós não podemos deixar escapar essa verdade. Você nunca vê na Bíblia um apóstolo, um escritor, um evangelista se dirigir a uma liderança de uma igreja local, chamando-os de outro nome, senão de presbíteros. E é interessante que a palavra sempre aparece no plural. Mesmo naqueles recantos para qual Tiago escreveu, os outros para onde Pedro escreveu, presbíteros. É por isso que nas nossas igrejas locais, normalmente nós temos presbíteros. E eu acho que o colegiado, em muitas igrejas batistas, assembleias que eu conheço, o pessoal está vindo para um ministério que eles chamam de colegiado. O que é? O pastor tem esse nome ainda, mas ele está de pé de igualdade com os outros irmãos que são do colegiado. Alguns são chamados de presbíteros, outros de diáconos. E lá no mestrado, a maior reclamação que eu ouvi dos meus colegas é o seguinte: olha, eu estou sobrecarregado. Eu não estou dando conta, é muita coisa para mim. Eu não tenho com quem abrir meu coração. Eu não tenho esse problema. Eu abro meu coração com o Juninho e com a Adonias. A gente senta, conversa, né? Eu tenho ali os companheiros, nós não estamos, nenhum manda no outro. A gente chega num acordo, e quando sai uma palavra nossa ali, não sai uma palavra minha, nem da Adonias, sai uma palavra do presbitério. Nenhum de nós disciplina ninguém. Nem nós três disciplinamos ninguém. Quem exerce disciplina é a igreja local. Nós tratamos. É errado um presbítero sair sozinho lá e colocar uma pessoa em disciplina. Isso não é colegiado. Vocês têm um modelo certo e atitude errada. Porque nós também precisamos ser pastoreados. Eu preciso que o Juninho chegue para mim e fale: rapaz, essa ideia sua é muito boa, mas ela não é funcional. Você já pensou nisso, nisso e nisso? E eu que estava muito bem intencionado, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E eu tenho que engavetar a minha ideia, eu preciso disso. E sozinho é pesado. Então esse problema eu não tenho. Agora, não quer dizer que eu, Juninho e Adonias, a gente balança a cabeça desse jeito. Adonias tem 60 e tantos, eu tenho 57. 30 e quantos? 37. Gente de épocas diferentes, cabeça diferente, mas a gente procura olhar para aqui, ó. O que nós vamos dizer para o pessoal quando eles vierem perguntar isso a gente? Às vezes a gente procura se antecipar. O que a Bíblia diz? E um dia nós tivemos, né? Tinha um mais resistente a um assunto, ele falou assim: eu tenho que admitir que a Bíblia não diz uma vírgula sobre isso. A gente teve a pergunta aqui sobre o que a Bíblia diz quanto à barba. E nós, sendo honestos, nós temos que dizer o seguinte:
A Bíblia não tem uma vírgula proibindo homem de usar barba. Isso é ser honesto. Eu sei que essa palavra desagrada a alguns, mas se você me mostrar uma vírgula dizendo que é errado, eu vou ensinar isso. Porque eu já até pensei assim, mas eu não penso mais. Porque eu abri a Bíblia e vi. Onde ela fala de barba, ela proíbe rapar, proíbe danificar. Agora, você não precisa usar barba porque eu estou falando isso. Principalmente se vai causar incômodo a alguém, eu prefiro não usar. Mas não me incomodo mais com isso. A liderança tem que alimentar a igreja com a palavra. Poder abrir a palavra e falar: irmã, aqui nós queremos que você use véu por isso, por isso e por isso. Porque há preceitos bíblicos que nos permitem defender isso. E aí sim, se ela não quiser, paciência. Há muitas outras igrejas onde não se usa. Ela pode ir para uma delas. Ok, irmãos? A gente não vê então, no Novo Testamento, como se diz, e isso eu tirei do livro do Wayne Grudem, não é nem do nosso meio. Ele escreveu o seguinte: não vemos no Novo Testamento mais de uma forma de governo, e sim uma única forma, que é a de presbíteros, em cada igreja local, pastoreando, dirigindo, zelando, cuidando dela. O que eu tenho percebido no meio dos irmãos? É uma tentativa de copiar outras igrejas. E algumas dessas pessoas, e aí eu estou falando de gente que eu conheço, não estou aqui lançando conversa à toa, o modus operandi é o seguinte: primeiro ele convence os colegas a adotar a nova nomenclatura. E aquele que puxou a fila, ele vai descartando um, descarta o outro, até ele ficar sozinho. Eu já vi isso acontecer. E aí eu estou falando agora de gente de dentro, não dos pastores de fora. A motivação, infelizmente, é o domínio. É ficar sozinho, é não dar contas a ninguém. É, por exemplo, colocar em votação, numa assembleia da igreja, um assunto, e perder, e depois chegar lá na frente e dizer: olha, aquele assunto não foi aprovado pela maioria dos irmãos, mas nós decidimos que vai ser assim e pronto. Eu pergunto: isso é correto, queridos? Se a igreja adota esse modelo de que a liderança decide, pronto, é. Agora, nesse caso, não era o modelo da liderança. Então, a intenção, infelizmente, em alguns casos, é essa. Outros talvez não sejam. Eu fui entregar uma correspondência numa igreja lá em Vitória, que estava bem em cima da hora, e estava lá um irmão. E ele chegou: ô pastor, tudo bem? Aí eu falei: rapaz, eu não gosto de títulos não, eu não me apresento como tal. Ele falou: mas você não é presbítero? Eu falei: sou. Você não pastoreia? Eu falei: eu pastoreio. E quem pastoreia é o quê? Eu falei: segundo Pedro 5,2 é presbítero. Não, mas você... Eu falei: meu querido, se você quiser me chamar de pastor, você me chama, mas eu não gosto. Mas ele ficou chateado comigo. Agora, quantos meus amigos me chamam, os outros pastores, às vezes eu estou lá no ambiente e falo: está aqui o pastor de Abismal, eu não vou levantar, vou criar caso com os caras. Na verdade, eles estão querendo me elogiar. Agora eu não me apresento como o pastor. Sou alguém que procuro pastorear. Não devemos, irmãos, confundir o dom ou a função com o título ou posição. Como se eu fosse, ou a minha oração fosse mais poderosa do que a do nosso irmãozinho aqui que está nos filmando. E não é. Se ele fizer uma oração ao Senhor de coração e com fé, não vai ser melhor do que a minha, mas igual com certeza vai ser, e pode ser que seja até melhor, se eu não estou na mesma dependência dele. Não existe esse negócio de oração poderosa. Há uma indicação aqui, e a gente não pode fugir dela. Às vezes uma família chama o presbitério para orar. Tiago instrui a isso. Olha, vem o presbitério, eu queria que o presbitério viesse orar aqui. E aí uma prerrogativa bíblica, os presbíteros vão lá e oram
por aquele doente, e Deus às vezes cura. Eu lembro de uma história que meu avô me contou. Ele tomou a iniciativa de orar por uma menina aqui na roça, que estava com aquelas febres bravas que matavam em poucas horas, em poucos dias. E ele teve lá, deixa eu encerrar esse cara aqui. E oraram e chegou em casa. Ele falou, eu estava desarreando o meu cavalo. Chegou o pai da moça. Falou, seu Zé, eu quero que tinha ido ele, mais um irmão. Eu falei, eu quero que os presbíteros vão lá orar pela minha filha. Eu estava lendo Tiago e, mas irmão, a gente acabou de ir lá. Não, mas vocês foram, nós não te chamamos. Eu quero seguir o que a Bíblia diz. Aí meu avô arreia o cavalo, chama os outros irmãos. É uma questão até de misericórdia, né? Ele foi lá e falou, eu fui lá por obrigação da função. A minha oração foi sim com fé, mas eu voltei, porque o irmão insistiu na palavra, eu não tinha para onde correr. E nós fomos lá, e ele falou, nesse caso, nós ungimos a moça como a Bíblia prescreve, com azeite. E no outro dia eu voltei lá à tarde, pensando que eu ia chegar lá para encomendar o velório. A moça estava sentada na cama, se alimentando já. Nós não podemos encaixotar Deus. Eu não sou de sair por aí ungindo, nem ter vidro de azeite. Eu nem ando, nem tenho. Se algum dia alguém chamar o presbitério de Santo Torquato e o Juninho e a Adonias concordarem que a gente, nesse caso, e deixa eu falar nesse caso, deve seguir esse preceito, nós vamos ter que arrumar. Agora já tem igreja que já tem lá um azeite que sai ungindo todo mundo, banalizou o negócio. E isso aqui é coisa séria. Eu creio nessa exceção. Talvez alguém aqui não creia. Nesse caso, é a função. Foi chamado. Alguém pode segurar esse fofinho? Senão todo mundo vai olhar para ele, não vai olhar para mim. Ele nem percebeu. Falei para ele não perceber mesmo. Ele é bem mais bonito que eu, né? Joia. Foi capturado. É natural, né, da criança, né? É porque eu me perco, você viu? Eu me perdi aqui, eu vejo alguém andando, Ok. Essa questão de títulos, segundo dom. Se fôssemos aplicar título a dons espirituais, que é o caso aqui, nós teríamos que chamar sempre o irmão que tem o dom de contribuição de contribuinte fulano de tal. O que tem dom de exortação, de exortador fulano de tal. O que tem dom de serviço, de servidor fulano de tal. Quem tem o dom de presidir, de presidente, são dons bíblicos. Como pastorear é um dom, um chamado, uma função. Esse termo ocorre 18 vezes, o termo pastor, no Novo Testamento. No Antigo Testamento eu não vou entrar em questão, porque quando aparece é pastoreando as ovelhinhas. E tem uma pastora no Antigo Testamento que pastoreava ovelhas. No Novo não tem. A única vez que aparece pastor no Antigo Testamento, ela está tomando conta de animais e não de gente. Ok? Só fica uma dica aí. Ocorre 18 vezes. Na maioria das vezes, a referência é ao Senhor Jesus como o pastor. Não estou dizendo de novo que meus colegas não creiam isso. Eles creem que Jesus é o pastor. Mas eu estou dizendo que a Bíblia fala. Como função em Efésios 4:11, em 1 Pedro 5:2, Efésios 4 diz que ele deixou, alguns para apóstolos. Eu creio que Efésios 4 não está falando de dons, mas de funções, porque apóstolo não é um dom, é um chamado para um serviço. Mas a gente pode ver isso depois. Mas como função, referindo-se ao Senhor Jesus, Mateus 24, 35, 26, 31, Marcos 14, 27, João 10, 2, 11, 12, 14 e 16, Hebreus 13, 20, 1 Pedro 2, 25. E no Novo Testamento aparece também como pessoas que cuidam das ovelhas. Lá no nascimento de Jesus aparece lá aqueles pastores. Lucas 2, 8, 15, 18 e 20.
Eu tenho conversado com algumas pessoas do nosso meio, e as justificativas são várias, mas um chegou para mim e falou assim: olha, rapaz, se a gente tiver o nome de pastor, o pessoal vai respeitar mais a gente. O que me dá respeito é um título? É um nome? Ou o fato de eu me tornar modelo? Não sou perfeito, mas buscar ser modelo. Uma das características do pastor de ovelha, ele é diferente do pastor de gado. O do gado precisa de um na frente tocando e dois cercando do lado, não é isso? Às vezes mais. Tem um vídeo na internet muito interessante, bota lá, o que as ovelhas no YouTube fazem quando ouvem a voz do pastor. Então tem um rebanho num campo, e chega um monte de gente e imita o pastor. Ele tem lá um barulhinho. As ovelhas não estão nem aí, meu amigo. Estão lá pastando e os caras estão se esgoelando. Aí vem aquele que é o pastor dos animaizinhos, que é o modelo, que é aquele que leva ele ao caminho, né? No caso, falando dos bichinhos lá. Leva na água, no bom pasto. Ele faz o barulhinho e sai andando. É interessante ver os bichinhos vão atrás dele tranquila. Lembra quando Jesus diz, aqueles que me ouvem, né? Não, desculpa, agora ouvem a minha voz e me seguem. Me ajuda aí a achar o versículo certo. João 10 e 27, obrigado, irmão. Eu estava com ele decorado, mas depois que eu fiz uma quimioterapia, então os negócios que somem da minha cabeça de uma hora para outra. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É essa a ideia. Então não é título que vai dar respeito a gente. E o que dá respeito aos pastores, aqueles que são de igreja, não é o fato dele ter um título de pastor. É porque ele, muitas vezes, na maioria delas, é um homem de Deus, que tem uma palavra centrada, que tem atitude, que socorre, que vai atrás, que visita. É isso que dá autoridade, ele não é o título. E, na maioria massacrante das vezes. Qual foi o motivo pelo qual surgiu o movimento dos irmãos? Tem vários, mas um deles foi uma resistência muito forte ao que é conhecido como clericalismo, que são distinções de posição e de importância dentro da igreja. Então, eu, Jabismar, sou o líder, eu sou melhor do que você é presbítero, Wagner? Coitado, né? Não, temos o mesmo valor. Talvez Deus chamou ele para cozinhar para congresso. É isso que ele sabe fazer. E esse cozinhar para Deus, exercendo esse dom do serviço, nesse evento tem tanto valor como pregar e cantar. Eu organizei congressos. E eu sei como é precioso o serviço, o ministério dessas pessoas. Sem eles o congresso não acontece. É uma das pernas. Quando os discípulos estavam brigando, por posição, e foi isso que os irmãos iniciais viram, essa reação forte ao clericalismo, que os levou a se desligar de várias igrejas naquela época, e eles queriam que as igrejas dos irmãos fossem um lugar que tivesse liderança, que a liderança fosse respeitada, mas que os dons pudessem ser exercidos, que quem tem o dom da palavra pudesse pregar também, pudesse exercer esse ministério, e não sempre o mesmo. Essa reação está sendo deixada de lado. Nós estamos indo para onde eles saíram. Estamos indo de volta para lá. Isso, um irmão da Igreja Batista, muito conhecido no Brasil, disse para o Eduardo, num dos nossos congressos: falou: Eduardo, o que está acontecendo com os irmãos? É o quê, irmão? Não, estou vendo aqui, vem cá o pastor fulano de tal. Ele falou: Eduardo, por causa de vocês, lá na igreja eu não sou mais pastor, eu sou um presbítero. Lá nós não temos mais a figura do pastor, nós temos um corpo de pastores
e somos chamados de presbítero. Agora vocês estão mudando, não deixa não, Eduardo. Eu mudei por causa de vocês, agora estou vendo que vocês estão indo de onde vocês me chamaram. Aquele irmão viu uma contradição nesse assunto. Os discípulos estavam discutindo por causa de posição. Qual que é mais importante, cantar no banco junto com a congregação ou vir aqui à frente fazer uma apresentação? Para algumas pessoas, não. Porque quando o programa não dá para encaixar para ele vir cantar aqui, ele fica chateado, fica bravo com a diretoria. Se essa é a intenção, desculpa a sinceridade. Ela não é boa. Se todo mundo que quis cantar ontem à noite, eu tenho certeza que o dirigente foi procurado, fosse dada a oportunidade, não ia dar tempo da gente terminar e ouvir o Josias ainda descansados. Então, se é para louvar a Deus, tanto faz sentado ou aqui na frente. Essas buscas de posições são comuns em vocês e em mim também. É uma luta diária que nós temos que ter. Porque quando os discípulos estavam brigando por posição, quem vai sentar à tua direita no teu reino? E deixa eu fazer aqui um esclarecimento, eles não estavam pensando lá no céu, não. Eles estavam pensando no reino terrestre, onde Jesus seria o rei, e um seria o primeiro-ministro e outro o segundo. Teve um que até fez lá pediu a mãe para ir lá fazer uma intercessão. Ó Senhor, permita que no teu reino, não, eu achava que era coisa espiritual, não, irmãos. Eu estava pensando num governo terreno de Jesus. Jesus fala assim, olha, vós, porém, não sereis chamados mestres, um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Que é uma palavra mais preciosa do que eu poder virar para o Eliasir e falar, irmão Eliasir? Por que eu posso chamar o Eliasir de meu irmão? Porque Jesus nos fez irmãos. Não tem mais nada mais precioso do que isso. O fato de eu poder virar para vocês e falar, meus irmãos, minhas irmãs, é algo sublime. Porque o que possibilita isso foi algo que o universo não pôde absorver. Foi a morte de Jesus Cristo. A própria criação se ressentiu. Pedras se fenderam, terremoto aconteceu, gente ressuscitou. É fantástico poder chamar-nos de irmãos. Nós servimos ao Senhor, não é isso? O que você é? Eu sou um servo do Senhor. Sabe o que significa a palavra servo, doulos no grego? Escravo. Está aqui um escravo que, pela misericórdia de Deus, também é presbítero, mas um escravo do Senhor. E escravo não faz o que quer, escravo faz o que o Senhor manda. Escravo não quer sentar na cabeceira da mesa, ele sabe o lugar dele. A cabeceira da mesa é do Senhor. A preeminência nas nossas reuniões é o Senhor Jesus. Deixa eu citar o caso de um amigo meu. Ele foi para uma igreja e lá eles tinham lá o dia do pastor. Ele tinha chegado há pouco tempo, ele ficou um ano só observando, mas nesse dia ele falou, naquele dia eu me senti extremamente mal. Eles me colocaram lá na frente e teve jogral para mim, teve poesia para mim, teve isso. O irmão que foi pregar falou de mim. E depois, com cuidado, eu chamei a liderança e falei, irmãos, todo culto nosso não deve ser, nenhum deles deve deixar de ser cristocêntrico, porque o de domingo passado foi pastorcêntrico. E isso não está certo. Vamos fazer o seguinte, vocês querem me homenagear pelo meu trabalho? Não tem problema. Vamos fazer então o dia da alegria. Nesse dia nós vamos fazer no sábado, e nós vamos sair para um piquenique, aí lá a gente vai conversar, vai brincar, se você quiser conversar comigo, a gente vai fazer isso. Mas no culto da igreja, não vamos fazer mais não. O nome desse rapaz é Marcos Granconato. Alguns aqui o conhecem.
Porque ele falou, eu me senti ali no lugar do Senhor. Ele falou, não pode acontecer isso num culto da igreja. Nós somos servos, somos irmãos. E é interessante como que os discípulos absorveram esses ensinos, o Espírito Santo deixou assim, relâncias dele. Paulo, quando se dirige a Pedro, na sua segunda carta, ele se refere a Paulo. Ele está falando que Paulo escreveu uns negócios que era difícil, que até hoje dá um nozinho na cabeça de muitos irmãos. E realmente Pedro fala isso, olha, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Por que Pedro não fala o nosso amado apóstolo Paulo? Irmão Paulo. E eu não vi nenhuma carta do Paulo ele repreendendo Pedro. Não, você não podia ter me chamado de irmão. Eu não sou irmão, eu sou apóstolo. Por isso que nós somos o movimento dos irmãos. Porque nós nos tratamos como irmãos. Com tudo o que vem acontecendo, cada vez é mais presente nos cartazes, nos convites, professor fulano de tal, presbítero fulano de tal, lá na igreja do presbítero fulano de tal, evangelista, diácono fulano de tal, vem lá, nas assinaturas, nos cartões, para que isso? Isso começa pequeno e acaba grande, como nós temos visto. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós temos aqui uma reta. A palavra de Deus é uma reta. Ela não tem curvas, ela não tem atalhos, ela não tem desvios. Ela é uma reta. É uma reta. E quando Paulo fala que o obreiro tem que ser apto para manejar bem a palavra, o termo no grego ali é fazer um corte cirúrgico reto, milímetro, deu um trava-língua aqui agora, né? Milimetricamente reto. Aqui o desvio tem 1 milímetro, coisa pouca, né? O que é 1 milímetro? No desvio dessa reta. Ali na frente ele já vai ter 1 centímetro. Mais na frente ele vai ter 1 metro. E à medida que o tempo passar, esse desvio, ele só vai aumentando. Ele começou pequeno. É por isso que nós vemos hoje gente defendendo de Bíblia aberta aquilo que a Bíblia condena. Aquilo que a Bíblia chama de abominável, há pastores defendendo como uma prática justa. Onde começou esse desvio? Foi numa coisa pequena. Foi numa concessão pequenininha. Uma concessão moral aqui, outra ali, e a coisa chega lá na frente, porque as gerações passam, o tempo corre. Jabismar, você está exagerando. A gente não vai chegar lá. Não? Se você for a alguns lugares que tem lá uma placa, casa de oração, você vai duvidar de que está numa casa de oração. E eles vão dizer para você, falar assim, não, nós não mudamos nada. Mudaram a doutrina, mudaram o modelo de liderança, mudaram tudo, e insistem em dizer que não mudaram nada. Eu tenho muito respeito por um irmão, eu não vou citar o nome dele, ele é uma cidade do Rio de Janeiro. Ele foi para um congresso, lá na Colômbia, ele já vinha namorando aquela doutrina, a do G12, e acabou indo lá nesse congresso. E chegou lá, a fatura foi liquidada. Ele voltou de lá, crendo naquele modelo, crendo naquelas coisas, e ele era presbítero de uma igreja junto com outros 2 irmãos. Ele chegou para os 2 irmãos e falou, olha irmãos, eu não creio mais como eu cria, como nós começamos o trabalho aqui, e eu preciso dizer isso para a igreja. E o que eu vou dizer para a igreja, quero dizer para vocês primeiro, é que eu não vou ficar aqui. Eu vou sair e eu vou começar um trabalho agora dentro dos moldes que eu passei a crer.
E ele fez isso, foi lá na frente da igreja, falou: eu não quero que ninguém venha atrás de mim, quem mudou fui eu, não foram vocês. Então eu estou saindo, eu vou começar, e começou mesmo. E Deus tem usado ele para ganhar almas. Esse camarada, para mim, ele foi na plena acepção da palavra, homem. Lembra quando Davi chega para Salomão e fala: ó, ser homem, é isso que ele queria dizer. Ele admitiu que ele mudou, e não quis influenciar ninguém, ele saiu, e louvado seja Deus pela vida dele, é um homem de Deus, apesar de não concordar com algumas doutrinas que ele adotou, mas ele foi corretíssimo, ético, sincero, e nesse sentido bíblico, de admitir: ora, eu mudei, então eu mudei, não adianta ficar falando que eu não mudei, se eu estou fazendo tudo o contrário do que é normal. Se eu começar a pregar aqui plantando bananeira, não, agora eu vou pregar plantando bananeira, eu vou falar: não, irmãos, isso é normal. Não é, né? Isso é coisa de doido. Então, irmãos, eu alerta contra o regresso, aquilo que tem a ver com o movimento dos irmãos, é esse. Vamos ficar com a palavra. Agora, essa mentalidade clericalista de estabelecer posições, eu mencionei ela aqui, quero mencioná-la de novo. É de dar lugar de destaque a algumas pessoas, porque ele tem uma função, porque ele é obreiro, porque ele é isso, que ele é aquilo. Essa mentalidade começa pequena. Lá em São Torquato nós não temos mais cadeiras atrás. A gente não tem, a gente aboliu as cadeiras aqui de trás. O dirigente vai lá, dá o aviso, senta no banco, quem vai cantar, canta, senta no banco, para tirar essa ideia. E eu detesto pregar com alguém nas minhas costas, sabe? Eu fico incomodado, no contexto de igreja local, né? Porque isso devagarzinho vai dando essa ideia de que alguém é mais importante do que o outro no culto. Se eu não tenho nada para fazer aqui na frente, eu quero estar junto com os meus irmãos ali do lado, às vezes pegando uma carona na anotação que ele está fazendo, né? Agora, irmãos, deixa eu deixar claro, e eu faço questão de deixar claro isso. Muitas vezes, irmãos nossos são mal educados. Um desses meus colegas do mestrado estava numa reunião de uma das nossas igrejas, e chegou um amigo dele. E ele, inocentemente, que é costume deles, ele chegou para o presbítero e falou assim: ah, esse aqui é o pastor fulano de tal. E aquele presbítero, na minha opinião, ele foi mal educado, ele virou para ele e falou assim: o meu pastor é Jesus, eu não reconheço o pastor. É por aí. Isso ganhou a atenção daquele irmão para a verdade bíblica. Eu chamo isso de falta de educação. O irmão falou que ficou muito sem graça. Eu falei: ô Ruiter, rapaz, né, me desculpe, não é todo mundo que age assim não, mas realmente alguns agem. Dava bom dia o homem, ele ia embora, ele teve ali, veio buscar o outro, que tinha emprestado lá uns utensílios para ele fazer a atividade deles. Então a gente deve ter cuidado também com o exagero, com o extremo. Se uma pessoa é pastor, então ele não presta. Não, não e não. São pessoas, na maioria dos casos, principalmente das igrejas históricas, pessoas que conhecem bem a palavra, pessoas que têm vida moral e espiritual ilibada. A nossa diferença com eles não pode partir para o campo pessoal. Por isso que eu disse, essa é uma palestra para a igreja dos irmãos, para o nosso contexto, sem querer, e por isso que eu estou tomando cuidado para não deixar nenhuma margem para nós sermos caçadores de pastores. Deus não nos chamou para isso. Se Deus quiser falar um coração desse irmão, vai fazer como fez com aquele que conversou com Eduardo, mas não vai ser com truculência, com falta de educação, com agressão que Deus vai usar para isso. Muito pelo contrário. Presbítero entre eles.
Não é presbítero sobre eles, presbítero entre eles. Percebe essa palavra, como ela é importante, em 1 Pedro 5? Agora, os presbíteros têm autoridade? Tem. E deixa eu dar um alerta aqui, para algo que é muito comum no nosso meio. É muito comum no nosso meio, em uma assembleia, um membro levantar e descarar um presbítero no meio de todo mundo. Deixa eu te dar um aviso só aqui. Você está batendo de frente com Deus, quando você faz isso. O presbítero pode ser questionado? Pode. E às vezes deve. Mas de preferência, particularmente, chamando os outros irmãos, e você vai mostrar para ele aquela atitude que às vezes nós temos. A gente vai falhar uma hora ou outra, dar uma palavra fora de hora, e depois que saiu da boca grande não tem jeito, né? E às vezes o membro vai vir falar com a gente, eu não posso bater na mesa, falar, quem é você que pensa? Não, ele é meu irmão. Ele não pensa, ele é. E ele pode me exortar sim, mas fazer isso em público, descarar um presbítero, fazer conluio para derrubar presbítero, fazer campanha contra presbítero, você está batendo de frente com uma autoridade constituída por Deus, que na hora que Ele quiser, Ele tira ela de lá. Se for preciso, Ele até transfere essa pessoa para a glória. Mas devemos respeitar então a autoridade. Somos irmãos, sim, mas ele é uma autoridade responsável, que vai responder a Deus pela a condução que ele deu ao rebanho. Deixa ele com Deus. Eu conheço o caso de uma pessoa que orou mais de 6 anos por uma situação. Ele falou, eu nunca disse a Deus o que ele tinha que fazer, como ele ia agir, mas eu orava pela minha liderança, porque havia um dos irmãos que atrapalhava mais do que ajudava. E Deus resolveu, mas demorou 6 anos. A igreja não dividiu. Um dia o irmão teve aborrecimento tolo lá, resolveu, foi embora. Agora bater de frente não. Há essa autoridade. Nós estamos sentamos juntos, conversamos, mas se você tem lá o presbitério estabelecido, respeite. Porque lá em Hebreus diz que eles velam por vós como quem há de prestar conta, e se opor a ele, diz isso não é proveitoso, mas não é proveitoso para quem se opõe. Veja o contexto do versículo, não vai dar tempo da gente chegar lá. Não é proveitoso para os presbíteros, não é proveitoso para quem se opõe, porque Deus vai tratar com essa rebeldia, essa rebelião, que a Bíblia chama que é igual ao pecado de feitiçaria. Eu tinha aqui uma apresentação sobre a autoridade do presbítero, mas nós já estamos a 58 minutos, eu não quero atrasar a nossa preleção. Tem gente que tem que viajar e a gente vai parando aqui. Presbíteros entre o rebanho, pastoreando, e deixa eu dizer aqui, no mesmo propósito, falando uma mesma linguagem. As diferenças se reúnam, tirem-nas no presbitério, para que quando sai uma palavra dali, não sai uma palavra do fulano, sai uma palavra do presbitério. Presbíteros, tem vários aqui. Membro de igreja é igual filho. Ele percebe quando o pai e a mãe não estão sintonizados naquela proibição, e o que ele faz? Você que é pai sabe disso. Eu pedi a mamãe, ela não deixou, mas se eu pedir o papai ele deixar, ele é o papai. Então lá em casa, eu e a Cátia, a gente já combinou, olha, se algum de nós não deixar, mesmo que a gente ache que podia, vamos conversar depois. As meninas não pedem 2 vezes nada, só pede uma. Às vezes ela fala, vai adiantar você pedir de novo? Não, falo, então não perca seu tempo e nem faça eu perder o meu. E membro de igreja é assim também. Nos lugares que eu vou, uma das queixas recorrentes é de que, irmão, lá na minha igreja a liderança é dividida. Um presbítero fala uma coisa, vem outro e fala outra. E isso faz mal para a igreja. Isso causa divisão.
Vamos tomar cuidado com essa nossa responsabilidade grande. É uma responsabilidade tremenda. É uma função desgastante, muito prazerosa na maioria das vezes, mas às vezes desgastante, ingrata. Mas nós temos que nos unir, não para fazer conchavo e nem corporativismo, que um presbítero está errado, eu sei que ele está errado, mas eu acoberto ele. Não é disso que eu estou falando. Mas nos unir para orar, conversar, tratar, tirar alguma diferença que porventura tenha, às vezes ceder naquilo que não é fundamental, para que nós possamos transmitir para as ovelhas do Senhor Jesus, que Ele nos colocou para tomar conta, a ideia de uma casa unida, porque Ele mesmo nos alertou que uma casa dividida não subsiste. Eu quero terminar com isso, com uma oração, e clamar a nós. O que você ouviu, e talvez não tenha descido bem, faça como os crentes de Bereia. E Paulo chama de nobre. Os de Bereia foram nobres, porque eles ouviram falar, e foram chegar em casa, foram conferir se eu estava falando de acordo com as Escrituras, ou de acordo com alguma coisa que eu tirei de trás da orelha. Espero que você faça isso, que Deus te abençoe, e os contatos comigo são fáceis, telefone, e-mail, Facebook, as fotos que eu tirei vão estar lá no Facebook, Jabesmar, você pode procurar hoje, é bom, né, a gente ver depois. Vamos orar, vamos ficar de pé? Enquanto isso, Juninho pode vir caminhando para aqui, que ele já vai encerrar, eu acho. Vamos falar com Deus, mais uma vez. Pai eterno, Deus de amor, Deus grandioso, nós te louvamos pela Tua palavra, Deus, uma palavra que é perfeita, uma palavra que nos guia em todo o bom caminho, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de termos aquilo que muitos crentes, no começo da igreja, nos primeiros séculos, até a Idade Média e depois da Idade Média, não tiveram, que foi o privilégio de poder carregar em uma mão todo o conteúdo da Tua revelação, ó Pai. Que privilégio, que graça imensa nós temos, ó Pai. Mas que responsabilidade tremenda também, ó Deus, de observarmos segundo a Tua palavra, de procurarmos nos guiar segundo a Tua palavra, porque ela é a Tua voz para nós, ó Pai. Quando outras vozes nos chamarem, ó Pai, às vezes de pessoas inteligentes, capazes, ardilosas, nos chamar para desviar deste caminho, nós possamos voltar os nossos ouvidos à Tua voz, ó Pai. Nos conduz no Teu caminho, ó Pai. Nos conduz na Tua palavra, nos ajude a abrir mão daqueles conceitos que nós tínhamos, mas que não estão de acordo com a Tua palavra, Pai. Algo que às vezes nós defendemos a unha e dente, mas que não tem na Tua palavra, que nós também possamos ser sinceros, ó Pai. Mas se há alguma coisa, ó Deus, que está na Tua palavra, que nós também não estejamos cumprindo, não estejamos nos esforçando para praticar, que nós também possamos ser sacudidos pelo Teu Espírito, ó Pai, e a Tua voz possa gritar aos nossos ouvidos, nós possamos ouvi-la e corrigir a nossa rota, ó Pai. Corrigir as nossas práticas, para que nós possamos ser pessoas segundo a Tua palavra. É por isso, ó Pai, que nós Te damos graças, Te damos glórias e aleluias, por podermos tê-la em nossas mãos, que ela venha para os nossos olhos, venha para a nossa mente, desça para os nossos joelhos e ache abrigo no nosso coração e frutifique, dê frutos que glorifiquem o Teu nome, ó Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor a Ti, ó Pai, esse é o nosso rogo, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor.